Mãe, a senhora não vai sentar aqui com a gente. Isso aqui é jantar de família de verdade. Foi o que meu filho Rodrigo disse na frente de todo mundo, no aniversário da minha neta, na casa que eu ajudei ele a comprar. A Patrícia, esposa dele, sorriu de canto e puxou a cadeira para ela sentar. A vizinha Dona Neuza, que tinha vindo ajudar no bolo, baixou o olho. O cunhado do Rodrigo fingiu que mexia no celular. O sol da tarde entrava pela janela da sala, mas eu senti frio. Rodrigo cruzou os braços e ficou olhando para mim como se eu fosse uma estranha pedindo favor. Patrícia colocou a mão no ombro dele, protetora. Eu respirei fundo, peguei minha bolsa e saí sem responder. Por fora, firme. Por dentro, cada passo doía. Dentro daquela bolsa tinha a carteira que eu usei por 20 anos, a mesma que eu enchia vendendo costura para ajudar ele a pagar faculdade. Sabe quando você percebe que tudo que você fez virou nada na cabeça de quem você mais amou? Eu trabalhei 12 anos como faxineira para não deixar faltar nada para esse menino. Vendi a aliança do meu casamento para pagar o dentista dele quando ele tinha 15 anos. Mas naquela noite, 3 horas depois daquele jantar, alguma coisa virou. Eu descobri o que eles vinham escondendo de mim fazia meses. E quando eu descobri, eu decidi que nunca mais ia ser tratada daquele jeito. Espera aí que você ainda não ouviu o pior. Eu criei o Rodrigo sozinha depois que o pai dele morreu num acidente de obra. Ele tinha 6 anos. Eu tinha 32 e uma conta de luz atrasada. Comecei a fazer faxina de segunda a sábado. De noite, eu costurava. Consertava a roupa dos vizinhos, fazia barra de calça, ajustava vestido de festa. Eu dormia pouco, mas o Rodrigo nunca ficou sem caderno na mochila. Tem 3 coisas que eu nunca vou esquecer. A primeira foi quando ele passou no vestibular. Eu não tinha dinheiro para matrícula. Vendi a aliança do meu casamento e mais 2 anéis que eram da minha mãe. Entreguei o dinheiro para ele num envelope e disse que era de um extra que eu tinha feito. Ele nem perguntou de onde veio. A segunda foi o dia que ele se formou. Eu fui de ônibus com a roupa que eu tinha costurado na véspera. Sentei lá no fundo do auditório porque não tinha lugar na frente. Quando chamaram o nome dele, eu chorei tanto que a mulher do lado me ofereceu lenço. A terceira foi quando ele casou com a Patrícia. Ela era bonita, falava bem, tinha família com dinheiro. Eu achei que era bom para ele. Ajudei a pagar parte da festa. Usei o dinheiro que eu tinha guardado para trocar o fogão. No começo, a Patrícia era educada comigo. Me chamava para almoçar no domingo. Perguntava se eu precisava de alguma coisa. O Rodrigo passava em casa pelo menos 2 vezes por semana. Mas uns 2 anos depois do casamento, as coisas começaram a mudar. As visitas ficaram mais curtas. Os almoços de domingo viraram 1 vez por mês. Quando eu ligava, o Rodrigo dizia que estava ocupado. A Patrícia parou de me cumprimentar com beijo, só acenava de longe. Eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Achei que eles estavam só ocupados com a vida deles. Mas tinha alguma coisa no ar que eu não conseguia ignorar. Um jeito de olhar. Um silêncio diferente. Alguma coisa tinha começado a mudar e eu ainda não sabia o quanto. A primeira vez que eu percebi de verdade foi no aniversário da minha neta. Eu só soube da festa porque a Dona Neuza me contou. Ela tinha ido comprar bolo na mesma padaria que a Patrícia e ouviu ela encomendando para a festa do sábado. Eu liguei para o Rodrigo na quinta. Ele disse que ia ser uma coisa pequena, só eles 3, que não valia a pena eu me deslocar. No sábado, passei em frente à casa deles para levar um presente. Vi o quintal cheio de gente. Balão, música, criança correndo. Bati na porta. A Patrícia abriu, olhou para mim e disse que estava tudo corrido, que eu podia deixar o presente ali mesmo. Ela nem me convidou para entrar. 2 semanas depois, eu tentei ligar para o Rodrigo 3 vezes. Ele não atendeu. Mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Ele respondeu no dia seguinte. Tá tudo certo, mãe. Depois eu passo aí. Ele não passou. No mês seguinte, a minha neta fez apresentação na escola. Eu sempre ia nessas coisas. Liguei para Patrícia para perguntar o horário. Ela disse que não sabia se ia ter vaga para todo mundo no auditório, que era melhor eu não ir para não ficar esperando do lado de fora. Eu fiquei em casa. Vi as fotos no Facebook dela depois. O auditório estava meio vazio. Eu comecei a reparar nos detalhes.
Quando eu ia na casa deles, a Patrícia deixava eu entrar, mas não oferecia café. Ela ficava de pé na cozinha, mexendo no celular, até eu ir embora. O Rodrigo sentava no sofá, respondia às minhas perguntas com uma palavra só e ficava olhando para a televisão. Uma vez eu cheguei e eles estavam almoçando. A Patrícia não botou o prato para mim. Disse que já tinham terminado, mas a panela ainda estava na mesa fumegando. Eu fui embora com fome. No Natal, eu perguntei se eles iam fazer ceia. O Rodrigo disse que iam passar na casa dos pais da Patrícia. Eu perguntei se podia ir junto. Ele ficou em silêncio uns 5 segundos e disse que não sabia se dava, que a casa era pequena. Passei o Natal sozinha vendo televisão. Eu comecei a guardar as coisas na memória. Não era nada planejado. Eu só percebi que estava prestando atenção de um jeito diferente. Anotei no calendário o dia do aniversário da neta que eu não fui convidada. Guardei o print da mensagem do Rodrigo, me ignorando. Memorizei a data da apresentação da escola que eu não pude ir. Não era porque eu estava preparando alguma coisa, era porque eu precisava me lembrar de que aquilo estava acontecendo de verdade, que eu não estava inventando na minha cabeça. Em março, a Patrícia mudou a fechadura da casa. Eu tinha uma cópia da chave desde que eles se casaram, para caso de emergência. Tentei usar num dia que precisava deixar uma marmita lá e não consegui abrir a porta. Liguei para o Rodrigo. Ele disse que a fechadura estava com defeito e que tinham trocado, que depois ele me dava outra chave. Ele nunca deu. Eu continuei tentando. Ligava, mandava mensagem, aparecia na casa deles. Sempre educada, sempre com um motivo. Levar uma comida, perguntar da neta, ver se precisavam de alguma coisa. A Patrícia começou a me responder pelo interfone. Dizia que estava ocupada, que depois me ligava. Nunca ligava. O Rodrigo parou de me olhar nos olhos. Quando eu falava, ele olhava para o chão, para o celular, para a parede. Qualquer coisa menos para mim. Eu comecei a perceber que eles faziam de propósito. Não era distração, não era correria, era escolha. Em maio, eu vi eles saindo de um restaurante com a família da Patrícia. Eu estava voltando da feira. Acenei. A Patrícia fingiu que não viu. O Rodrigo desviou o olhar e entrou no carro. Foi nesse dia que eu comecei a fotografar as coisas. Os prints das mensagens ignoradas, as datas anotadas, os recibos das coisas que eu tinha dado para eles. Não era para usar depois. Eu só queria ter certeza de que não estava ficando louca, porque quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que estava sumindo da vida do meu próprio filho. E o pior é que ninguém fazia escândalo, ninguém gritava. Eles só me apagavam, um pedaço de cada vez. Foi em junho que eu descobri a primeira mentira de verdade. Eu estava organizando meus documentos velhos quando achei o recibo da transferência que eu fiz para o Rodrigo há 12 anos. Era a entrada da casa dele. 52 mil reais. Todo o dinheiro que eu tinha juntado em 20 anos de trabalho. Na época, ele disse que ia colocar meu nome junto no documento, que a gente ia ser dona junto, que era uma forma de me agradecer. Eu disse que não precisava, que eu só queria ajudar. Ele insistiu. Disse que ia resolver no cartório na semana seguinte. Eu esqueci de cobrar. Confiei. Olhei para o recibo e senti um aperto no peito. Liguei para o Rodrigo e perguntei, com calma, se ele lembrava dessa conversa. Ele disse que lembrava. Perguntei se meu nome estava no documento da casa. Ele ficou em silêncio. Depois disse que precisava conferir, que não tinha certeza. Desliguei o telefone e fui no cartório no dia seguinte. O moço atendente puxou o documento no sistema. Casa registrada só no nome do Rodrigo e da Patrícia. Data de registro, 3 meses depois que eu transferi o dinheiro. Nenhuma menção ao meu nome, nenhuma observação sobre a minha parte. Pedi uma cópia autenticada e paguei a taxa. Guardei dentro de uma pasta que eu escondi no fundo do guarda-roupa. 2 dias depois, eu voltei lá na casa deles, sem avisar. Precisava entender. Bati na porta. A Patrícia abriu. Perguntei se podia falar com o Rodrigo. Ela disse que ele tinha saído. Eu perguntei quando ele voltava. Ela disse que não sabia. Eu vi o carro dele estacionado na garagem. Fiquei ali parada uns segundos. A Patrícia cruzou os braços. Eu disse que esperava. Ela disse que ia demorar. Fechou a porta na minha cara. Fui embora, mas alguma coisa dentro de mim tinha virado.
Não era mais só mágoa, era raiva. Era a certeza de que tinha mais coisa errada. Voltei no banco onde eu tinha feito a transferência. Pedi o extrato completo daquele ano. A moça imprimiu 4 folhas. Levei para casa e fui lendo linha por linha. Além dos 52 mil da entrada, eu tinha feito mais 3 transferências pequenas. Uma de 5 mil, outra de 3.500, outra de 2 mil. Sempre para o Rodrigo, sempre com ele pedindo. Sempre com uma desculpa. Conta atrasada, problema no carro, dentista da neta. Eu nunca cobrei de volta. Nem passou pela minha cabeça. Somei tudo. R$ 62.500. Praticamente tudo que eu juntei na vida inteira. Comecei a fotografar tudo. Os extratos. O recibo da entrada da casa. A cópia do documento do cartório. As mensagens antigas pedindo dinheiro. Salvei tudo numa pasta no celular e mandei cópia para o meu e-mail. Em julho, eu vi um anúncio no jornal. A casa deles estava à venda. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Liguei para o Rodrigo. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Vi que vocês vão vender a casa. É verdade? Ele respondeu no dia seguinte. A gente está pensando. Por quê? Eu escrevi. Porque eu ajudei a pagar essa casa. 52 mil de entrada. Ele demorou 2 horas para responder. Mãe, isso foi há muito tempo. A gente agradece, mas a casa é nossa. Eu segurei o celular com tanta força que quase rachei a tela. Não respondi. Fui na imobiliária que estava anunciando a casa. Fingi que era uma compradora interessada. A moça me mostrou as fotos. A casa estava bonita, reformada, piso novo, cozinha moderna. Preço de venda, R$ 420 mil. Perguntei quem era o dono. Ela disse os nomes, Rodrigo e Patrícia. Nenhuma menção a mim. Agradeci e saí. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha e coloquei tudo na minha frente. Documentos, extratos, prints, recibos. Fiquei olhando para aquilo por horas. Eu tinha dado R$ 62 mil para o meu filho. Ele ia vender a casa por mais de 400 mil. E eu não ia ver um centavo de volta. Pior que isso, eu não ia nem ser consultada, nem agradecida. Eu tinha sido apagada até dos documentos. Foi nessa hora que eu entendi. Eles não me tratavam mal por acidente. Eles me tratavam mal porque era mais fácil me descartar do que me pagar o que era meu. E foi nessa mesma noite que eu decidi que nunca mais ia deixar isso passar em silêncio. O aniversário da minha neta foi no sábado seguinte. Eu só fui porque recebi um convite impresso no correio. Achei estranho porque eles nunca tinham mandado convite impresso antes. Mas estava ali, com meu nome escrito à mão. Data, horário, endereço. Comprei um presente, um urso de pelúcia grande que eu vi ela olhando numa vitrine. Gastei mais do que podia. Me arrumei com a roupa que eu tinha. Fui de ônibus. Cheguei na casa às 6 da tarde. O quintal estava cheio. Tinha uns 20 convidados. Crianças correndo, mesa grande montada na área, balões pendurados, música tocando. Entrei com o presente na mão. A dona Neuza estava ajudando a arrumar a mesa do bolo. Ela me viu e sorriu, mas logo desviou o olhar. O cunhado do Rodrigo estava no canto mexendo no celular. A Patrícia veio até mim. Pegou o presente da minha mão sem agradecer e colocou na pilha perto da mesa. Disse que eu podia ficar à vontade. Virou as costas e foi falar com as amigas dela. Fiquei ali parada no meio do quintal, sem saber para onde ir. Ninguém veio falar comigo. Sentei numa cadeira de plástico perto do muro. O Rodrigo passou por mim carregando uma bandeja. Eu chamei ele. Ele parou, olhou para mim e disse: Oi, mãe. Do mesmo jeito que diria para uma conhecida distante. Perguntei se ele precisava de ajuda. Ele disse que não e foi embora. Às 7 horas, chamaram todo mundo para a mesa. A dona Neuza começou a organizar as cadeiras. Eu me levantei e fui andando para a mesa também. Foi quando o Rodrigo levantou a mão e disse alto, para todo mundo ouvir: Mãe, a senhora não vai sentar aqui com a gente. Isso aqui é jantar de família de verdade. As conversas pararam. A música continuou tocando, mas ninguém mais estava prestando atenção nela. Todo mundo olhou para mim. A Patrícia sorriu de canto e puxou a cadeira que eu ia sentar. Sentou nela. Cruzou as pernas.
Ficou olhando para mim como se estivesse esperando eu sair. A dona Neuza baixou a cabeça e fingiu que arrumava o guardanapo. O cunhado do Rodrigo continuou mexendo no celular, mas eu vi que ele não estava mais digitando nada, só disfarçando. Eu senti todo mundo me olhando. O calor subiu para o meu rosto, minha garganta apertou, eu segurei a alça da bolsa com força para a mão não tremer. O Rodrigo cruzou os braços e ficou ali parado, de pé do lado da Patrícia, como se estivesse me protegendo dela. Só que ele estava protegendo ela de mim. Respirei fundo, levantei o queixo. Olhei para o meu filho e disse baixo, só para ele ouvir: "Tá bom." Virei as costas e fui andando até o portão. Ninguém me acompanhou. Ninguém pediu para eu ficar. Ouvi uma criança perguntar quem era aquela senhora, e uma voz respondeu: "Ninguém importante." Fechei o portão devagar, andei até o ponto de ônibus com as pernas tremendo. Sentei no banco e fiquei ali, olhando para o chão. A rua estava silenciosa. O vento mexia nas folhas das árvores. Eu ouvia o som abafado da festa lá dentro da casa. Peguei o celular e abri a pasta onde eu tinha salvado todos os documentos, os extratos, as transferências, o documento do cartório. Fiquei olhando para aquilo e senti uma coisa diferente no peito. Não era mais só dor, era decisão. 3 horas depois daquele jantar, eu fiz a primeira ligação. Cheguei em casa às 9 da noite. Tranquei a porta, apoiei as costas nela e fiquei ali parada no escuro. Não acendi a luz. Não tirei os sapatos. Só fiquei ali, respirando devagar, tentando segurar o que estava subindo na minha garganta. Fui até o quarto. Sentei na cama, olhei para o espelho do guarda-roupa e vi uma mulher velha, cansada, que tinha acabado de ser expulsa da festa do aniversário da própria neta. Chorei. Não daquele jeito bonito que a gente vê em filme. Chorei feio, com soluço, com a mão tampando a boca para ninguém ouvir, mesmo sabendo que não tinha ninguém na casa além de mim. Chorei porque eu tinha dado tudo, porque eu tinha vendido a aliança, porque eu tinha trabalhado de faxineira até os dedos ficarem inchados, porque eu tinha costurado de madrugada para pagar dentista, caderno, faculdade. E no final, eu não era nem considerada família de verdade. Fiquei ali chorando por meia hora, talvez mais. Perdi a noção do tempo, mas no meio daquele choro, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Eu lembrei da cara do Rodrigo quando ele disse aquilo na frente de todo mundo. Lembrei do sorriso da Patrícia. Lembrei da dona Neuza baixando a cabeça. Lembrei de todo mundo fingindo que não estava vendo nada. E lembrei da casa que eles iam vender por 420 mil reais. A casa que eu paguei a entrada. Levantei, acendi a luz. Fui até o guarda-roupa e puxei a pasta que eu tinha escondido no fundo. Coloquei tudo em cima da cama. Documentos, extratos, recibos, prints de mensagem, cópia do registro do cartório, anúncio da imobiliária. Sentei na cama e comecei a organizar. Separei por data. Coloquei as transferências em ordem. A primeira de 52 mil, depois a de 5 mil, a de 3.500, a de 2 mil. Peguei uma calculadora velha que eu tinha na gaveta e somei tudo de novo, 62.500 reais. Fui na cozinha, peguei uma caneta e um caderno. Voltei para o quarto, comecei a escrever. Escrevi a data de cada transferência, o valor, o motivo que o Rodrigo tinha dado na época. Entrada da casa, conta atrasada, dentista da neta, problema no carro. Escrevi quantos anos eu tinha trabalhado para juntar aquele dinheiro. 20 anos, 12 anos de faxina, 8 anos de costura, sábados, domingos, feriados. Escrevi o que ele tinha prometido. Vou colocar seu nome na casa, mãe. Isso é nosso. A senhora vai ter um lugar garantido. Escrevi o que eu tinha recebido de volta. Nada. Menos que nada. Humilhação. Fiquei olhando para aquelas anotações, para aqueles números, para aqueles recibos. E foi nessa hora que eu percebi uma coisa. Eu não estava louca. Eu não estava inventando. Eu não estava sendo dramática. Eu tinha provas, tinha documentos, tinha datas, tinha valores, tinha testemunhas, se precisasse. Peguei o celular, abri a pasta de fotos,
Contei quantas imagens eu tinha salvado. 37. Extratos, conversas, recibos, documento do cartório, anúncio da casa. Abri o e-mail e vi que eu tinha mandado cópia de tudo para mim mesma. Estava tudo lá, seguro, guardado. Respirei fundo. Peguei o convite impresso que eu tinha recebido pelo correio. O convite do aniversário. Olhei para o meu nome escrito à mão. Guardei junto com o resto dos documentos. Levantei e fui até a gaveta da cozinha onde eu guardava papéis antigos. Procurei até achar o que eu estava procurando. O contrato que o Rodrigo tinha me mostrado quando ele comprou a casa. Um rascunho. Ele tinha escrito à mão: entrada, 52 mil, ajuda da mãe, colocar nome dela junto. Eu nunca tinha reparado direito naquilo, mas estava lá, escrito pela mão dele. Fotografei, salvei, mandei pro e-mail. Sentei de novo, olhei para tudo que eu tinha organizado. Não era pouco, era muita coisa, era prova suficiente. Mas eu precisava de mais uma coisa. Eu precisava saber exatamente quanto aquela casa valia. Precisava saber se eles tinham reformado com dinheiro de banco ou se tinham usado alguma coisa que era minha. Peguei o celular e entrei no site da imobiliária. Copiei o anúncio completo. Salvei as fotos da casa. Li a descrição. Casa reformada, 3 quartos, 2 banheiros, cozinha americana, área gourmet. Área gourmet. Cozinha americana. Eu lembrei da cozinha velha que tinha quando eles compraram. Lembrei do chão quebrado, do banheiro com infiltração. Eles tinham reformado tudo. Com qual dinheiro? Anotei essa pergunta no caderno. Olhei para o relógio. 11h30 da noite. Peguei o celular de novo. Abri o Google. Digitei: como provar doação de dinheiro para filho. Li 3 artigos. Anotei os pontos principais: extrato bancário, comprovante de transferência, testemunhas, conversas por mensagem, contratos escritos à mão. Eu tinha tudo isso. Digitei outra coisa: advogado para questão de família. Apareceram vários nomes, clínicas, escritórios. Eu não conhecia nenhum. Ia ser caro. Eu sabia disso. Mas eu também sabia que 62 mil reais não era pouco dinheiro. E 420 mil era muito menos quando dividido pela metade. Fechei o celular. Juntei todos os documentos. Coloquei tudo dentro da pasta. Fechei. Guardei de volta no guarda-roupa, mas dessa vez não escondi no fundo. Deixei na frente, onde eu podia pegar fácil. Deitei na cama. Fiquei olhando para o teto. Pela primeira vez em meses, eu não senti aquele peso no peito. Não era alívio ainda. Era outra coisa. Era clareza. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia quanto eu tinha perdido. E eu sabia que tinha como provar. Naquela noite, 3 horas depois daquela humilhação, eu parei de ser vítima. Eu virei outra coisa. No domingo de manhã, eu acordei com a cabeça mais clara. Tomei café, sentei na varanda. Fiquei pensando em quem podia me ajudar. Pensei no seu Mário. Ele morava 3 casas para baixo da minha. Tinha uns 70 anos. Viúvo. Aposentado. A gente se conhecia fazia quase 20 anos. Ele sempre foi educado comigo. Às vezes a gente conversava na calçada quando eu voltava da feira. O que pouca gente sabia é que o seu Mário tinha sido advogado. Trabalhou a vida inteira com questões de família. Inventário, partilha, essas coisas. Ele tinha me contado uma vez, anos atrás, quando a gente estava conversando sobre a burocracia do inventário do meu marido. Esperei até às 9 da manhã. Peguei a pasta com os documentos. Fui até a casa dele. Toquei a campainha. Ele abriu de chinelo, com uma xícara de café na mão. Sorriu quando me viu, mas logo percebeu que tinha alguma coisa errada. Dona Marisa, tudo bem? Eu respirei fundo. Seu Mário, eu preciso de uma ajuda. O senhor pode me dar uns minutos? Ele abriu a porta. Claro, entra. Sentamos na sala. Ele me ofereceu café. Eu aceitei só para não ser indelicada, mas não consegui beber. Abri a pasta. Coloquei os documentos na mesa de centro. Comecei a explicar. Contei da casa, do dinheiro que eu dei, das promessas que o Rodrigo fez, de como meu nome nunca entrou no documento, das outras transferências, da humilhação no aniversário. Falei devagar, sem chorar. Só os fatos.
O seu Mário foi pegando cada documento, lendo com atenção, fazendo conta na calculadora do celular, anotando coisas num bloquinho. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por uns minutos. Depois suspirou e olhou para mim. Dona Marisa, a senhora tem um caso, e não é fraco não. Senti o coração acelerar. Tem como fazer alguma coisa? Ele ajeitou os óculos. Tem, mas a senhora precisa entender uma coisa. Isso aqui não é só questão de dinheiro, é questão de família. Vai doer. Pro seu filho também. A senhora está preparada para isso? Eu olhei para ele sem piscar. Eu já fui preparada quando ele me humilhou na frente de todo mundo. O seu Mário assentiu devagar. Então vamos lá. Ele puxou o bloquinho. Começou a escrever. A senhora tem 3 coisas a favor. Primeira, prova documental. Essas transferências são claras. Tem data, valor, destinatário. Segunda, intenção registrada. Esse papel que ele escreveu à mão dizendo que ia colocar o nome da senhora na casa é ouro. Terceira, testemunhas. A dona Neuza. Outras pessoas que viram a forma como ele trata a senhora. Ele fez uma pausa. Agora, o que a gente pode fazer com isso depende do que a senhora quer. O que eu posso querer? A senhora pode pedir a devolução do dinheiro. Pode pedir parte do valor da casa se provar que aquela entrada foi uma doação com cláusula de retorno. Pode bloquear a venda até resolver a questão. Ou pode fazer as 3 coisas. Eu senti um frio na espinha. Dá para bloquear a venda? Dá, com uma ação cautelar. A senhora entra pedindo que a venda seja suspensa até a justiça decidir quem tem direito sobre o quê. Se o juiz entender que a senhora tem razão, ele manda registrar a penhora. Eles não conseguem vender até resolver. Fiquei olhando para ele. E quanto tempo demora? Depende. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos. Mas o importante é que eles não vão conseguir se livrar da casa e sumir com o dinheiro enquanto isso. Respirei fundo. E o dinheiro que eu dei? Consigo de volta? Consegue, pelo menos parte. A senhora vai pedir devolução com correção monetária e juros. 62 mil de 12 anos atrás não vale 62 mil hoje. Vale bem mais, perto de 120 mil se a gente corrigir direitinho. Eu quase caí da cadeira. 120 mil? É. O dinheiro perdeu valor com o tempo, mas a justiça corrige isso. E tem mais uma coisa. Se a gente provar que essa entrada foi uma doação com promessa não cumprida, a senhora pode pedir um percentual da casa. Não metade, porque a senhora não pagou tudo. Mas uns 20, 30% do valor total? Dá. Fiz as contas na cabeça. 30% de 420 mil era 126 mil. Somado com os 120 mil corrigidos, dava quase 250 mil reais. Seu Mário, eu não quero ser gananciosa. Eu só quero o que é meu. Ele me olhou firme. Isso é o que é seu, Dona Marisa. A senhora trabalhou 20 anos para juntar esse dinheiro. Deu tudo para o seu filho. E ele te expulsou da festa da neta dele. A senhora não está sendo gananciosa. A senhora está sendo justa. Fiquei olhando para ele. Senti os olhos arderem, mas segurei. O que eu preciso fazer? Ele juntou os papéis. Primeira coisa, a gente organiza tudo isso direitinho. Depois eu te indico um advogado bom. Alguém que eu conheço, que não cobra absurdo e que sabe lidar com família. Terceira coisa, a senhora prepara o emocional. Porque quando essa ação chegar na mão do seu filho, ele vai ligar, vai tentar negociar, vai fazer pressão e a senhora não pode ceder. Eu não vou ceder. Então a gente tem um plano. Ele passou a tarde inteira comigo. A gente organizou tudo, separou por tipo de documento, fez uma linha do tempo, calculou valores corrigidos, escreveu um resumo de tudo o que aconteceu. Às 5 da tarde, ele me deu o contato de uma advogada, doutora Fernanda. Disse que ela era boa, direta e que não enrolava cliente. Liguei para ela na segunda de manhã. Expliquei o caso. Ela me pediu para levar os documentos no escritório dela na quarta. Fui. Ela leu tudo. Fez as mesmas perguntas que o seu Mário tinha feito. No final, disse a mesma coisa. A senhora tem um caso forte. Vamos entrar com ação essa semana. Na sexta-feira, a ação foi protocolada. Pedido de bloqueio da venda.
Pedido de devolução dos valores corrigidos. Pedido de reconhecimento de doação com promessa não cumprida. A doutora Fernanda me ligou no sábado. A intimação vai chegar na casa dele na semana que vem. Se prepare. Desliguei o telefone. Sentei na cama. Olhei para a pasta de documentos. Pela primeira vez em meses, eu sorri. A intimação chegou na terça-feira, 8 dias depois que a ação foi protocolada. Eu não estava lá para ver a cara do Rodrigo quando ele abriu o envelope, mas a doutora Fernanda me ligou às 3 da tarde para confirmar. Foi entregue, agora é esperar a reação. Desliguei o telefone e fiquei sentada na sala, quieta, respirando devagar. Sabia que ele ia ligar. Era questão de tempo. O telefone tocou às 6h30. Número dele. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Oi, Rodrigo. Ele não disse oi de volta. Já começou gritando. Que história é essa de ação na justiça? A senhora enlouqueceu? Eu não gritei de volta. Falei baixo, calma. Eu só quero o que é meu. Meu? A senhora deu aquele dinheiro, foi presente. A senhora não pode pedir de volta agora. Você disse que ia colocar meu nome na casa. Não colocou. Você disse que era nosso. Mentiu. Agora eu quero meu dinheiro corrigido. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Depois a voz mudou. Ficou mais baixa, mais controlada, mais perigosa. A senhora vai se arrepender disso. Eu já me arrependi de muita coisa, Rodrigo, mas disso aqui eu não vou. Ele desligou na minha cara. Fiquei olhando para o celular. Minha mão não estava tremendo. Meu coração estava acelerado, mas firme. Nos dias seguintes, eu me preparei. Reli todos os documentos. Decorei os valores, decorei as datas. Se alguém me perguntasse de olhos fechados quanto eu tinha transferido em junho de 2014, eu sabia responder. R$ 5.000, para conta atrasada que nunca me mostraram o boleto. A doutora Fernanda me ligou na quinta. Eles entraram com contestação, negam que foi doação, dizem que foi ajuda espontânea, vão alegar que você nunca pediu nada de volta antes. E agora? Agora a gente rebate. Mostra o papel que ele escreveu à mão. Mostra as mensagens. Mostra a forma como ele te tratou. Isso ajuda a provar má fé. Ela marcou uma audiência de conciliação para o dia 15, 1 mês e meio depois da ação. É uma tentativa de acordo antes do processo seguir. Eles vão estar lá. Você vai estar lá. O juiz vai tentar fazer todo mundo chegar num meio termo. Eu não quero meio termo. Eu quero meu dinheiro. Eu sei, mas a gente vai. Faz parte do processo. Desliguei e fui até o guarda-roupa. Abri. Olhei para as minhas roupas. Escolhi uma blusa azul marinho. Simples, sem estampa. Calça preta, sapato baixo e fechado. Nada chamativo. Nada que parecesse que eu estava tentando impressionar. Passei a blusa. Limpei o sapato. Deixei tudo separado na cadeira. Na noite antes da audiência, eu não consegui dormir direito. Fiquei ensaiando na cabeça o que eu ia dizer se o juiz me perguntasse alguma coisa. Por que a senhora deu esse dinheiro? Porque eu sou mãe dele. Porque ele pediu. Porque ele prometeu que eu ia ter um lugar garantido. A senhora esperava algo em troca? Eu esperava respeito. Esperava ser tratada como família. Não fui. A senhora quer mesmo seguir com isso? Quero. Ele me humilhou. Me tirou de tudo. E agora quer vender a casa que eu ajudei a pagar sem me dar nada. Sim, eu quero seguir. Levantei às 5 da manhã. Tomei banho, me vesti, prendi o cabelo, passei um batom clarinho. Olhei no espelho. Vi uma mulher diferente da que tinha chorado naquela cama semanas atrás. Não era mais velha nem cansada. Era firme, decidida. Peguei a bolsa. Coloquei a pasta de documentos dentro. Saí de casa às 7h30. O fórum ficava do outro lado da cidade. Peguei 2 ônibus. Cheguei 40 minutos antes do horário marcado. Sentei no banco do corredor. Fiquei olhando as pessoas passando. Advogados de terno, famílias inteiras. Gente chorando, gente brigando. Às 9h15, a doutora Fernanda chegou. Sentou do meu lado, colocou a mão no meu ombro. Pronta? Respirei fundo. Pronta. Às 9h30, eles chegaram. Rodrigo, Patrícia
e o advogado deles. Rodrigo me viu. Desviou o olhar. Patrícia me olhou de cima a abaixo e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Eu não desviei o olhar. Fiquei olhando para ele até ele ser obrigado a olhar de volta. Quando nossos olhos se encontraram, eu vi medo. E foi nessa hora que eu soube. Eu ia vencer. Chamaram a gente às 10 horas. Sala pequena, mesa redonda, juiz de um lado, nós do outro. Eu sentei de frente para o Rodrigo. A doutora Fernanda ficou do meu lado esquerdo. Do outro lado da mesa, o Rodrigo, a Patrícia e o advogado deles. Um homem de terno cinza, cara de quem cobrava caro. O juiz era um senhor de uns 50 anos. Óculos, cabelo grisalho, expressão cansada. Ele abriu a pasta, olhou para os papéis, depois olhou para a gente. Bom dia! Essa é uma audiência de conciliação. O objetivo aqui é tentar um acordo antes do processo seguir. Vamos ouvir os dois lados. Dona Marisa, a senhora quer começar? Eu respirei fundo, olhei para o juiz. Eu só quero o que é meu. Ele assentiu. Pode explicar melhor? Abri a pasta. Tirei o primeiro documento. O extrato bancário com a transferência de R$52 mil. Coloquei na mesa. Há 12 anos eu dei essa quantia para o meu filho. Era para a entrada da casa dele. Ele disse que ia colocar meu nome junto no documento. Nunca colocou. O advogado do Rodrigo se mexeu na cadeira. Meritíssimo! Isso foi uma doação espontânea. Não houve acordo formal. Eu não esperei o juiz responder. Tirei o segundo documento, o papel escrito à mão pelo Rodrigo. Isso aqui é a letra dele. Ele mesmo escreveu. Colocar nome dela junto. Não é acordo formal, mas é promessa escrita. O juiz pegou o papel, leu, olhou para o Rodrigo. Isso é sua letra? Rodrigo engoliu seco. É, mas... Sim ou não? Sim. O juiz colocou o papel de volta na mesa. Continue, dona Marisa. Tirei os outros extratos, as transferências menores, coloquei tudo na frente do juiz. Além dos 52 mil, eu dei mais 10.500 em outras transferências, sempre que ele pedia, sempre com uma desculpa. Conta atrasada, dentista, carro quebrado. Eu nunca cobrei de volta porque eu achei que era obrigação de mãe. Patrícia bufou baixinho. Obrigação de mãe é educar, não ficar cobrando depois. A doutora Fernanda bateu a mão na mesa. Não forte, mas o suficiente para todo mundo olhar para ela. A senhora vai falar quando for a vez. Agora é a vez da minha cliente. O juiz levantou a mão. Vamos manter a ordem. Continue, dona Marisa. Eu olhei para Patrícia, depois para o Rodrigo, depois de volta para o juiz. Eu dei R$62.500. Trabalhei 20 anos para juntar isso. 12 anos de faxina, 8 de costura. Fim de semana, feriado, madrugada. Eu não sou rica, nunca fui. Esse era todo o dinheiro que eu tinha. Minha voz não falhou. Nenhuma vez. E quando eu perguntei se meu nome estava na casa, ele enrolou. Quando eu descobri que eles iam vender, ninguém me avisou. Eu tive que ver no jornal. O juiz olhou para o Rodrigo. Isso é verdade? A casa está à venda? O advogado respondeu por ele. Está, meritíssimo. Mas a propriedade é registrada em nome dos meus clientes. A doação foi feita sem cláusula de retorno. Legalmente, eu não terminei. Eu falei firme. Olhei para o advogado, depois para o juiz. Tem mais uma coisa. Tirei a última foto da pasta. O convite do aniversário. O impresso que tinha chegado no correio. Esse é o convite da festa da minha neta. Chegou na minha casa uma semana antes. Eu fui, comprei presente, me arrumei. Cheguei lá e meu filho disse, na frente de todo mundo, que eu não ia sentar com a família, que aquilo era jantar de família de verdade. Coloquei o convite na mesa. O juiz pegou, leu, ficou em silêncio. Eu continuei. Ele me expulsou da festa da própria filha dele, na frente de 20 pessoas. Eu saí de lá humilhada. E 3 horas depois, eu descobri que a casa que eu ajudei a pagar estava à venda por R$420 mil. E eu não ia ver um centavo. O silêncio na sala foi pesado. O juiz tirou os óculos, limpou com a ponta da gravata, colocou de volta, olhou para o Rodrigo. O senhor tem alguma coisa a dizer? Rodrigo olhou para o advogado. O advogado fez um gesto com a cabeça. Rodrigo respirou fundo. Ela é minha mãe.
Eu agradeço tudo que ela fez, mas aquele dinheiro foi dado. Ela nunca pediu de volta antes. Não dá para aparecer 12 anos depois cobrando. Eu ri. Não foi de propósito. Saiu. O juiz olhou para mim. A senhora acha isso engraçado? Não, senhor. Eu acho triste. Triste porque eu criei esse homem sozinha. Paguei escola, faculdade, dentista, casamento. E agora ele está sentado na minha frente dizendo que eu não tenho direito de pedir o que é meu. Olhei para o Rodrigo, direto nos olhos. Você me prometeu, escreveu à mão, disse que eu ia ter um lugar garantido. Eu acreditei e você mentiu. Rodrigo desviou o olhar. Patrícia se inclinou na mesa. A gente não tem obrigação de sustentar a senhora para sempre. A gente tem nossa vida, nossos planos. A doutora Fernanda abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Ela parou. Eu olhei para Patrícia. Eu nunca pedi para ser sustentada. Eu pedi para ser respeitada. Eu pedi para ser avisada quando minha neta ia fazer aniversário. Eu pedi para sentar numa cadeira na festa dela. Não pedi dinheiro, não pedi casa, pedi dignidade. Patrícia ficou vermelha. Abriu a boca. Fechou. O juiz bateu a caneta na mesa. Vamos ao que interessa. Quanto a senhora quer, dona Marisa? Meu dinheiro corrigido, R$ 120 mil. E 20% do valor da casa, por causa da entrada que eu dei. O advogado bufou. Isso é um absurdo. São quase R$ 250 mil. É o que é justo. O juiz olhou para os papéis. Fez umas contas, olhou para o Rodrigo. O senhor quer fazer uma contraproposta? Rodrigo olhou para o advogado. Conversaram baixo. Depois Rodrigo disse: a gente pode devolver os 62 mil, sem correção. Só o valor original. Eu balancei a cabeça. Não, 70 mil. É o máximo que a gente tem agora. Não, Patrícia bateu a mão na mesa. A senhora está sendo gananciosa. Eu não levantei a voz. Continuei calma. Eu estou sendo justa. Vocês vão vender essa casa por 420 mil. Eu dei a entrada. Eu tenho direito. O juiz suspirou. Infelizmente, não chegamos a um acordo. Vou dar minha decisão preliminar agora, e ela pode ser revista no decorrer do processo. Ele olhou para os papéis de novo. Juntou tudo. Olhou para mim. Depois para o Rodrigo. Com base nos documentos apresentados, eu vejo indícios de promessa não cumprida. A doação foi feita com condição verbal e registrada de forma manuscrita. Isso configura má-fé por parte dos réus. O advogado tentou falar. O juiz levantou a mão. Não terminei. Eu vou deferir a cautelar. A venda da casa fica bloqueada até o fim do processo. Nenhuma transação pode ser feita. Vou nomear um perito para avaliar o imóvel e calcular o valor corrigido das doações. A partir daí, a gente define o percentual devido. Rodrigo ficou branco. Quanto tempo isso vai demorar? 6 meses, talvez 1 ano, depende da perícia. Patrícia levantou da cadeira. Isso é um absurdo. A gente não pode vender nossa própria casa? O juiz olhou para ela com a mesma expressão cansada. Não até a justiça decidir de quem é essa casa. Próxima audiência em 90 dias. Estão dispensados. Ele bateu o carimbo no papel e saiu. Eu fiquei sentada. Não me levantei logo. Só fiquei ali, olhando para a mesa, respirando devagar. A doutora Fernanda tocou no meu ombro. Vamos, dona Marisa. Já acabou. Levantei, peguei minha bolsa. Olhei para o Rodrigo uma última vez. Ele estava sentado ainda, com a cabeça baixa. Patrícia estava ao lado, de braços cruzados, olhando para a parede. Não disse nada. Só virei as costas e saí. No corredor, a doutora Fernanda me segurou pelo braço. A gente ganhou a primeira batalha. A casa está bloqueada. Eles não vão conseguir vender enquanto não resolverem com a senhora. Eu assenti. Ainda estava processando. E tem mais. O juiz viu má-fé. Isso é bom pra gente. Pode aumentar o valor que a senhora vai receber. Parei na porta do fórum. O sol bateu no meu rosto. Fechei os olhos por 1 segundo. Quando abri, eu me senti diferente. Não era alívio. Ainda não. Mas era começo. Eu tinha feito a coisa certa. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais sozinha contra eles. Eu tinha a justiça do meu lado. O processo durou 8 meses. Nesse tempo, muita coisa aconteceu. A perícia foi feita em março.
O perito avaliou a casa em R$ 410 mil. Calculou o valor corrigido das minhas doações, R$ 118 mil. E definiu que, pela entrada que eu tinha dado, eu tinha direito a 22% do valor total do imóvel, R$ 90 mil. Somado com os 118 mil corrigidos, dava R$ 208 mil. A doutora Fernanda me ligou quando o laudo saiu. A gente ganhou, dona Marisa. Agora é só esperar a decisão final do juiz. A decisão saiu em junho. O juiz determinou que o Rodrigo e a Patrícia tinham que me pagar R$ 208 mil ou me dar 22% da casa, o que eles preferissem. Eles escolheram vender a casa e me pagar. A casa foi vendida em agosto, por R$ 390 mil. Menos do que o anúncio, mas ainda assim um valor alto. Recebi meu dinheiro no dia 25 de agosto. Transferência bancária. R$ 208 mil na minha conta. Fiquei olhando para o extrato sem acreditar. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Liguei para o seu Mário. Ele veio até a minha casa, sentamos na varanda, tomamos café. Ele sorriu para mim e disse: "Eu te falei que a gente ia conseguir." "Obrigada, seu Mário. Sem o senhor, eu não teria nem começado." Ele balançou a cabeça. "Você já tinha tudo, dona Marisa. Eu só te mostrei o caminho." O Rodrigo tentou falar comigo 2 vezes depois da sentença. A primeira foi uma mensagem: "Mãe, a gente precisa conversar." Eu não respondi. A segunda foi uma ligação. Eu atendi. Ele disse que queria se explicar, que as coisas tinham saído do controle, que a Patrícia tinha colocado umas ideias na cabeça dele. Eu deixei ele falar. Quando ele terminou, eu disse: "Rodrigo, você me humilhou na frente de todo mundo. Você mentiu. Você me apagou. E agora você quer que eu acredite que foi tudo culpa da Patrícia?" Ele ficou em silêncio. Eu continuei: "Você é adulto. Você fez escolhas. E agora você está pagando por elas. Eu não tenho mais nada para falar com você." Desliguei. Ele não ligou de volta. A Patrícia também sofreu consequências. Não foram só financeiras. Depois que a história vazou, e sempre vaza, num bairro pequeno todo mundo fica sabendo, a reputação dela caiu. As amigas começaram a olhar diferente. A família dela ficou sabendo. O pai dela, que eu conheci uma vez só, me parou na rua e pediu desculpas. Disse que não sabia que a filha estava fazendo aquilo comigo. Eu agradeci, mas não perdoei. Não era com ele que eu tinha conta. O Rodrigo e a Patrícia se mudaram para outra cidade. Compraram uma casa menor. Sei disso porque a dona Neuza me contou. Ela tinha visto no Facebook da Patrícia. Eu não segui eles. Não quis saber mais nada. Em setembro, eu tomei a primeira decisão sobre o dinheiro. Comprei uma casa. Pequena. 2 quartos, sala, cozinha, quintal. Num bairro tranquilo, perto do mercado e da igreja. Paguei à vista. R$ 120 mil. Quando entrei pela primeira vez com a chave na mão, sentei no chão da sala vazia e chorei. Mas não foi de tristeza. Foi de alívio. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma casa que era minha de verdade. Ninguém podia tirar. Ninguém podia vender. Ninguém podia me expulsar. Mobiliei devagar. Comprei o básico. Cama, sofá, mesa, fogão. Nada de luxo. Mas tudo escolhido por mim. Guardei o resto do dinheiro no banco. R$ 88 mil. Parte ficou na poupança. Parte eu coloquei num investimento que o gerente me indicou. Nada arriscado. Só algo que rendesse mais que a inflação. Pela primeira vez, eu tinha uma reserva. Tinha segurança. Em outubro fiz uma viagem. Sozinha. Fui pra praia. Fiquei 5 dias numa pousada simples. Acordava cedo, tomava café olhando pro mar, caminhava na areia. À tarde, lia. À noite, jantava e ia dormir cedo. Não falei com ninguém da família. Nem liguei. Nem mandei mensagem. Só fiquei comigo mesma. No último dia da viagem, sentei na areia e fiquei olhando para o horizonte. O sol estava se pondo. O céu estava laranja e roxo. As ondas batiam devagar. E eu pensei em tudo que tinha acontecido. Na humilhação, na dor, na descoberta, no processo, na vitória. E percebi uma coisa. Eu não precisava do Rodrigo para ser feliz.
Eu não precisava da aprovação dele. Eu não precisava estar na vida dele para ter valor. Eu já tinha valor. Sempre tive. Só tinha esquecido. Voltei para casa diferente, mais leve, mais firme. Comecei a frequentar a igreja de novo. Coisa que eu tinha parado de fazer fazia anos. Fiz amizade com um grupo de senhoras que se reunia toda terça para fazer artesanato. A gente vendia as peças na feira e dividia o dinheiro. Não era pelos centavos, era pela companhia. Em dezembro, a minha neta me mandou uma mensagem. Ela já tinha 14 anos. Disse que tinha descoberto tudo pelo avô, o pai da Patrícia, que ela sentia muito, que ela não sabia de nada. Eu acreditei nela. Ela era criança quando tudo aconteceu. Não era culpa dela. A gente se encontrou num shopping. Tomamos sorvete. Conversamos. Ela me contou da escola, dos amigos, dos planos. Eu contei da minha casa nova, da viagem, das amigas da igreja. Quando a gente se despediu, ela me abraçou forte e disse: "Vó, eu te amo." Eu segurei ela e disse: "Eu também te amo, minha filha." Ela perguntou se podia me visitar. Eu disse que sim, mas deixei claro, só ela. Os pais dela não eram bem-vindos. Ela entendeu. Hoje, 1 ano e meio depois daquela humilhação no aniversário, eu vivo sozinha na minha casa. Acordo cedo, tomo meu café, cuido do jardim, vou na igreja, encontro com as minhas amigas. Não sou rica, mas também não passo aperto. Não tenho uma família grande reunida todo domingo, mas tenho paz. E sabe de uma coisa? Paz vale mais do que qualquer jantar de família falso. O Rodrigo ainda não me pediu desculpas de verdade. Acho que nunca vai. Mas eu não preciso mais disso. Eu já fechei esse ciclo sozinha. Às vezes, quando eu tô sentada na varanda da minha casa, olhando para o quintal, eu lembro daquela noite. A noite em que eu saí humilhada da festa. A noite em que eu chorei na cama. A noite em que eu organizei meus documentos e decidi que ia lutar. E eu agradeço por ter tido coragem. Porque se eu não tivesse lutado, eu estaria hoje sem dinheiro, sem casa, e ainda sendo tratada como nada. Mas eu lutei. Eu venci. E eu reconstruí. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que a gente nunca pode deixar que tirem da gente o que é nosso. Não o dinheiro, não a dignidade, não o respeito. Porque no final, o que a gente tem de verdade é o que a gente conquista com as próprias mãos. E ninguém pode tirar isso. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando e fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.